Portanto, antes de mais, boa tarde a todos. Aquilo que me traz cá hoje, julgo que já é do vosso conhecimento. Portanto, o Partido Social Democrata apresentou um projeto de lei que visa alterar a lei de financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais, e esta era uma promessa que já tinha algum tempo da parte da Direção Nacional do PSD e do Grupo Parlamentar, e visa, desde logo, julgo que também vos foi distribuído o documento, visa introduzir rigor e responsabilidade, em primeiro lugar, na gestão dos dinheiros dos partidos políticos, desde logo no que diz respeito à gestão propriamente dita e às campanhas eleitorais. Como é sabido, muitas das vezes o dinheiro que era gasto pelos partidos políticos não tinha autorização dos partidos políticos. Aquilo que nós queremos introduzir na lei de financiamento é um regime de responsabilidade que, no fundo, vem dizer que, se não existir autorização por parte dos partidos políticos, aquelas pessoas que tenham contraído dívida em nome dos partidos políticos terão que ser essas pessoas as responsáveis pelo pagamento dessas dívidas. Isto não era claro na lei, embora pudesse resultar da interpretação da lei. O que é certo é que os tribunais portugueses têm-nos permitido perceber que a lei não era suficientemente clara e, portanto, carece desta mudança e desta clarificação. Se quiserem usar como exemplo, se qualquer um de nós emprestar o seu cartão de crédito e depois no final do dia nos apresentarem a conta para pagarmos, sem nós sabermos o que é que outros andaram a gastar em nosso nome, certamente que não ficaríamos muito contentes e não compreenderíamos porque é que teríamos que ser nós no fim do dia a pagar essas dívidas. Aquilo que nós queremos introduzir é um sistema que visa responsabilizar aquelas pessoas que violem as autorizações que os partidos políticos têm. Portanto, isto introduz rigor e introduz responsabilidade. Dizer também que, aproveitando a revisão da lei de financiamento, o grupo parlamentar não poderia ficar indiferente à posição dos fornecedores das campanhas eleitorais, desde logo quando nós percebemos que muitas das vezes, durante o período da campanha eleitoral, são contraídos fornecimentos ou são prestados serviços aos partidos políticos que vão ser pagos depois da subvenção eleitoral ser disponibilizada pela Assembleia da República aos partidos políticos, o que coloca os fornecedores numa posição complicada, na medida em que ficam vários meses à espera para receber esses pagamentos, mas ao mesmo tempo, nos termos da lei do Código do IVA, têm que fazer desde logo esses pagamentos ao Estado. E, portanto, isto criava aqui uma situação de injustiça em que os fornecedores, no fundo, financiam ou os partidos ou o Estado, direta ou indiretamente, com o custo da sua própria tesouraria. E, portanto, o partido, compreendendo a posição desses fornecedores, não poderia ficar indiferente a esta oportunidade da revisão da lei de financiamento dos partidos. Dizer também que queremos introduzir uma clarificação em matéria da isenção do IMI, que já está prevista na lei. Portanto, o Partido Social Democrata não pretende introduzir um novo benefício em favor dos partidos, como alguns já quiseram fazer crer. Aquilo que nós simplesmente queremos fazer é introduzir uma clarificação na lei. Eu posso dar-vos o exemplo do Partido Social Democrata, e conheço bem esta matéria. Nós já conseguimos, no Centro de Arbitragem Administrativa e Tributária, reverter decisões abusivas da autoridade tributária que cancelaram isenções de IMI em sedes partidárias que estavam afetos à utilização da atividade partidária. Portanto, o Partido Social Democrata tem sedes que não estão afetas à atividade partidária e nessas paga IMI e paga bem e vai continuar a pagar naturalmente. A única questão que nós queremos clarificar é que, efetivamente, nas outras sedes que estão destinadas à atividade partidária, independentemente da sua afetação matricial, a isenção do IMI é devida e deve ser concedida pela autoridade tributária, uma vez que ela resulta linearmente da lei. E para que não haja dúvida, nós introduzimos uma clarificação. Dizer também que introduzimos um outro articulado no que diz respeito à atribuição das subvenções de campanha, eliminando o efeito da subvenção perdida e
com esta via, eliminando um efeito pernicioso da lei que não considerava a totalidade dos votos que os partidos eventualmente obtinham nas eleições e que, deste modo, fica definitivamente clarificado. Dizer também que, nos termos da lei atual, os grupos de cidadãos e eleitores, e aqui até fazemos duas propostas, uma num sentido e outra noutro, os grupos de cidadãos e eleitores poderiam, em eleições autárquicas, enriquecer à custa do dinheiro público. E, portanto, com uma das alterações que fazemos no articulado do projeto, queremos prevenir, evitar e resolver esta questão na medida em que os partidos não têm, como é sabido, nem as coligações eleitorais, não podem ter lucro com as campanhas eleitorais e bem, e, portanto, nós achamos que os grupos cidadãos e eleitores devem ser posicionados no que a isto diz respeito exatamente da mesma forma, porque aquilo que poderia acontecer no limite é que os grupos cidadãos e eleitores obtinham lucro com as campanhas eleitorais, por força quer da angariação de fundos, quer dos donativos que pudessem recolher durante o período da campanha eleitoral, e esse dinheiro, no final do dia, ficaria para o grupo ou para os responsáveis do grupo de cidadãos e eleitores, não sendo sujeito a qualquer escrutínio público ou acompanhamento a posteriori. O que não acontece, como sabem, com os partidos políticos que prestam contas anualmente à entidade das contas e que divulgam amplamente a forma como gastam o dinheiro que recebem do Orçamento do Estado. Também dando respaldo a alguma reflexão interna que o partido vem fazendo há muito tempo, nós introduzimos no nosso projeto limitações aos gastos com outdoors, clarificando claramente esta matéria e também clarificando um efeito pernicioso que a lei tinha, que era a de impor às candidaturas a necessidade de fazerem um orçamento de campanha onde estabeleciam aquilo que iriam gastar em outdoors, mas depois, ao mesmo tempo, a lei estabelecia que não podiam gastar mais do que uma determinada percentagem da subvenção em outdoors. Então, o que é que acontecia? Nós tínhamos que fazer, os partidos políticos, um orçamento antes das eleições, onde estipulávamos desde logo qual era a rúbrica dos outdoors e a lei avisava-nos, mas não podem gastar mais do que X% da subvenção. Mas no momento em que nós fazemos o orçamento, nós não sabemos qual é a subvenção na medida em que ela só é conhecida quando houver as eleições. Portanto, nós tínhamos que fazer o orçamento com base em critérios ou variáveis que eram totalmente desconhecidas no momento em que esse orçamento tem que ser realizado. E, portanto, nós alteramos a forma como isto é descrito na lei, impondo outros critérios ou outras limitações indexados ao limite total de despesas, como percentagem, o que permite que qualquer candidatura consiga, à partida, saber exatamente qual é o máximo até onde pode ir neste tipo de gastos. Dizer também que estabelecemos aqui uma proposta no sentido de permitir as despesas em gastos de campanha eleitoral até 8 meses antes das eleições, uma vez que o processo de planeamento das eleições, principalmente as eleições autárquicas, acontece muito antes dos 6 meses que estavam estabelecidos e, portanto, propomos também essa alteração. Estou disponível para as vossas questões, portanto, obrigado. Sim, ele é variável em função do tipo de eleição em causa. Se vir no artigo... Só um segundo. Portanto, dependendo se estamos a falar das eleições presidenciais, das eleições autárquicas, eleições regionais ou eleições para a Assembleia da República... Imprimir isto há um bocadinho. Portanto, ela é definida em função do IAS, portanto, ele está indexado ao IAS e esse montante é variável consoante o tipo de campanha. Portanto, artigo 18. Portanto, se estivermos a falar de uma campanha nacional, naturalmente, esse montante tende a ser maior. Se estivermos a falar de uma campanha autárquica, por exemplo, tende a ser menor para aquele concelho. Não é? Por exemplo, em eleições para as Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas, estabelecemos 200 vezes o montante do IAS, mas se estivéssemos a falar das eleições para o Presidente da República, ou para a Assembleia da República, ou para o Parlamento Europeu, como são campanhas de âmbito nacional, estaríamos a falar de 1.400 vezes o montante do IAS.
Bem, eu estou-me a reportar ao nosso projeto de lei 227, que é sobre a lei de financiamento dos partidos. Não sei se é exatamente sobre isso a que ele se refere, mas deixe-me dizer-lhe que isto tem a ver apenas com a parte financeira das campanhas eleitorais. E nós temos aqui, inclusivamente, uma proposta que salvaguarda a posição dos grupos cidadãos eleitores ao permitir, por exemplo, que as despesas dos grupos cidadãos eleitores feitas para conseguir que os grupos apresentem a candidatura passam a ser elegíveis para efeitos de subvenção, coisa que não acontecia antes, ou pelo menos sobre as quais havia muitas dúvidas. Portanto, neste projeto de lei, julgo que não existe qualquer objeção a qualquer grupo de cidadãos eleitores para que possam apresentar a sua candidatura livremente e com bastante abertura, à semelhança do que acontecia hoje. Nós não alteramos. Não, este projeto é sobre a lei de financiamento dos partidos políticos. Certo, mas eu estou-me a pronunciar sobre a lei de financiamento dos partidos. Eu sou subscritor desta lei, provavelmente terá que colocar depois essa questão à direção para ver quem se quer pronunciar sobre o outro projeto que o PSD tem nesse âmbito. Sim. Sim. O que acontecia até agora é que a subvenção tem sempre como racional a atribuição de um montante em função dos votos. Independentemente, aquilo que acontece atualmente é que, independentemente do maior sucesso ou do menor sucesso de uma determinada candidatura, essa subvenção está limitada por concelho. Isto é, em função do número de votos num concelho, tenha o partido gasto a totalidade daquilo que poderia gastar ou tenha gasto menos, essa atribuição é feita em função do número de votos que teve. E depois, se formos para outro concelho, exatamente a mesma coisa. Então, o que é que acontece? Vou-lhe dar um exemplo muito prático. Se tiver um concelho onde um partido político gastou 10, mas poderia ter gasto 20 e esses 20 seriam subvencionáveis, não é? A subvenção que é paga porque não há lucro nas campanhas, e está bem assim, não tem que haver lucro nas campanhas, a subvenção que é paga é 10. No concelho ao lado, nós podemos ter uma candidatura de um mesmo partido político em que aquilo que poderia ser gasto eram 20, por exemplo, o partido gastou os 20, mas só teve uma subvenção de 10. É a situação inversa. Portanto, acaba por ter um prejuízo na campanha. Portanto, num concelho, ele fica limitado na subvenção que recebe e, portanto, ele cobra despesa, mas perde subvenção na medida em que os votos lhe permitiriam ir mais longe. No concelho ao lado acontece o efeito exatamente inverso. E, portanto, a despesa que é considerada para efeitos de subvenção não é a despesa global e efetiva que um partido ou uma coligação eleitoral teve numa determinada campanha, é uma contabilidade que é realizada concelho a concelho. Aquilo que nós propomos é que isto seja visto numa lógica do conjunto, numa lógica nacional e não numa lógica individual de concelho a concelho, na medida em que é o partido que está a concorrer e, portanto, deve ser considerada a despesa efetiva global toda que ele apresenta. Mas a função sempre do número de votos, não dá para alterar isso. Ela vai considerar o número de votos e isso significa que se num determinado concelho os números de votos permitissem ir mais longe, não se vai perder esse efeito compensando nos outros sítios onde eventualmente tenha existido prejuízo na campanha. É isso que nós estamos a propor. Não é exatamente assim, eu explico porquê. No último artigo do projeto, ou no penúltimo artigo do projeto, é imposto um conjunto de regras novas sobre responsabilização e o PSD aqui também propõe algumas inovações. Até agora, aquilo que acontecia era que no período que antecede as eleições nós tínhamos que publicar no jornal de tiragem nacional a lista dos mandatários financeiros todos. Portanto, aquilo que nós propomos agora é que essa informação deixe de ser feita num jornal que provavelmente ninguém vê,
ou que cai no esquecimento muito rapidamente, pelo menos os fornecedores que andam a fornecer a campanha, que num determinado momento podem pensar: eu nunca irei fornecer uma campanha, mas passado um mês, por um acaso qualquer, estão a fornecer, mas não sabem que saiu aquela notícia ou aquela publicação do mandatário financeiro que tem poderes para responsabilizar um partido político. Portanto, aquilo que nós propomos é que isso seja divulgado nos sítios na internet dos partidos políticos, da entidade das contas e dos municípios, acompanhado também de uma outra informação, que é a informação dos orçamentos autorizados pelos municípios. E esses orçamentos autorizados não podem ser excedidos pela candidatura. E, portanto, a subvenção vai cobrir aquilo que estiver sido, até ao limite daquilo que tiver sido naturalmente autorizado pelos partidos. Porque se assim não for, isso vai significar que no fim do dia vão ser as pessoas que contraíram dívida ou despesa em violação das regras que os partidos instituíram, que vão ter que suportar o pagamento das mesmas, não o dinheiro público. Não é? Nós apresentamos isto nos termos regulamentares da Assembleia da República. Alguns partidos já fizeram alguns arrastamentos, julgo que também já devem ter visto isso. O debate está marcado para dia 3 de abril e, portanto, até lá veremos a evolução deste processo. Estamos convictos que aquilo que estamos a apresentar interessa à transparência, interessa ao rigor, interessa à responsabilidade e, portanto, acreditando eu que todos os partidos nesta Assembleia e todos os partidos em geral são aderentes desse plano de princípios, estamos em crer que será possível chegarmos aqui a algum tipo de entendimento com vários partidos, com assento na Assembleia da República, mas o tempo dirá. Do IMI. Sim, claro. A lei atual estabelece que todas as sedes partidárias, se destinadas à atividade partidária, portanto, realizam-se nessas sedes reuniões, organizam-se campanhas, servem de armazenamento de material partidário, portanto, algo que esteja intimamente e conexamente ligado à atividade partidária. Todas estas sedes, se forem propriedade dos partidos políticos, elas estão isentas de IMI. É um regime que já vigora há bastante tempo e aquilo que o partido quer não é alterar esse regime. Portanto, nós não queremos dar mais benefícios do que aquilo que a lei estabelece. Aquilo que nós queremos é simplesmente clarificar. O que acontecia, ou o que tem acontecido até agora, é que a autoridade tributária decidiu começar a cancelar unilateralmente as isenções de IMI e a justificação que utiliza não é que elas não estejam afetas à atividade partidária, tem a ver sim com a sua afetação matricial. Eu vou explicar. Como nós sabemos, portanto, um imóvel pode estar afeto à habitação, pode estar afeto ao comércio, pode estar afeto aos serviços. Aquilo que nós dizemos é que, independentemente, e é aquilo que a lei diz também atualmente, a lei diz isto atualmente, independentemente da afetação matricial, depreende-se da lei, se esse imóvel estiver destinado à atividade partidária, ele está isento de IMI. Fruto daquilo que tem acontecido, e o Partido Social Democrata ganhou esta ação no CAD, houve uma revisão oficiosa da liquidação que a autoridade tributária veio a fazer e junto dos serviços de finanças por todo o país foi possível reverter um conjunto de decisões unilaterais e ilegais, na nossa opinião, mas aquilo que nós queremos clarificar nesta matéria é, efetivamente, a lei diz isto e não há dúvidas interpretativas sobre esta matéria. Portanto, nós só queremos que a lei seja cumprida, apenas e só. Sim, não é só o PSD, são todos os partidos políticos, através de formas variadas. Portanto, aquilo que tem acontecido é que essas isenções terminam independentemente de alguma verificação das autoridades tributárias, da autoridade tributária ou das entidades administrativas,
mas depois o PSD tem conseguido reverter essas decisões precisamente porque consegue demonstrar com provas que aquelas sedes estão dedicadas à atividade partidária. Deixe-me dizer-lhe o seguinte, nós temos, usando o exemplo do PSD, nós temos sedes que não estão afetas à atividade partidária e essas pagam IMI, pagam bem e vão continuar a pagar IMI. Não haja dúvidas sobre isso. Mas, olha, por exemplo, muitas das vezes uma simples visita à sede permite perceber o que lá acontece. Nós vemos as mesas de trabalho, vemos o material de campanha, vemos as fachadas dos edifícios que têm a sinalética toda do partido, têm a bandeirinha do partido. Consegue-se ver, por exemplo, se consultarmos o Povo Livre, onde é que se realizam as eleições do partido num determinado sítio. Portanto, há vários elementos probatórios que nos permitem fazer reverter, e é isso que tem acontecido, a violação da lei que tem sucedido. Aquilo que nós queremos, volto a repetir, introduzir na lei é apenas uma clarificação, não é um alargamento de qualquer benefício. Eu estou aqui por causa da lei de financiamento, portanto... O que eu vos pedia sobre essa matéria, não a querendo interromper, e peço desculpa, era colocar-se a questão à direção do grupo parlamentar diretamente, nomeadamente à assessoria, para ver quem é que deve responder sobre essa matéria. Certo, mas eu estou aqui por causa da lei de financiamento dos partidos. Deve questionar a direção da bancada quem é a pessoa que deve responder, se deve responder, não é? Uma vez que ainda vai haver uma reunião amanhã, como sabem. Portanto, quem é que é a pessoa avisada para responder sobre essa matéria? Não. Se me perguntar sobre o... Se me perguntar... Agradeço a sua pergunta e vou ter que me repetir, portanto estou aqui para falar do projeto de lei 227, se me quiser fazer alguma pergunta nesse âmbito, tenho toda a disponibilidade para responder. Tá, obrigado.